Olá, olá, como é que vocês estão? Estão bem? Hoje eu trouxe história, uma história para vocês. Mas antes de ouvir a minha história, curta, comente, compartilhe. Comente meus vídeos, que eu tenho o maior gosto de responder, viu? Primeiro uma palavra de Deus para vocês. No Salmo 121 diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Né? Quando a gente está precisando de algo, a gente tem que buscar quem? O nosso Senhor. Né? Eleva os meus olhos para os montes, que é quem Deus, buscaremos Deus em primeiro lugar. Nós temos que recorrer a Ele, porque Ele é o nosso Pai zeloso. Ele zela por cada um de nós, sabia? Depois da minha história que eu vou contar, eu vou fazer uma oração por cada um de vocês, tá bom? Vou contar um pouquinho da minha história. Quem nunca, quem nunca sofreu uma queda de bicicleta, hein? Eu acho que todo mundo já sofreu uma queda de bicicleta. Ai, Jesus, foi assim, ó, incrível. Nunca esqueci dessa queda. Mas teve a mão de Deus nessa queda que eu sofri de bicicleta. Vamos ouvir a história. Quando eu era mais jovem, né? Hoje eu tô mais velhinha, enrugadinha. Quando eu era mais jovem, minha mãe morava num sítio, meu pai e minha mãe moravam num sítio. Minha mãe disse assim: pegue a bicicleta e vá fazer sua matrícula lá na cidade. Era pertinho a cidade, mas aí eu fui de bicicleta, eu e minha irmã. Que eu não queria ir, só chamei minha irmã para ir. Minha irmã foi na garupa, né, da bicicleta. Olha só. Quando a gente foi, me arrumei toda, né, porque eu ia fazer minha matrícula. Aí foi, quando a gente veio no meio do caminho, minha irmã começou a cantar uma música. Não me lembro nem qual era a música. E ela dançando no bagageiro da bicicleta. E eu dizia: para, Ceisa, para com isso. Não faça isso não, senão a gente vai cair. Aí uma descida, quando a gente foi descendo uma descida, ela começou a dançar em cima da bicicleta, mesmo numa descida. Mas, menina, a bicicleta começou a pular, pular, pular. E de repente a gente caiu no chão e a gente saiu rolando a descida, que era a pista, na pista. A gente saiu rolando, rolando, rolando. Quando a gente chegou lá embaixo, menina, a gente ficou toda relada. Eu tinha ido de calça, o joelho ficou aquele buraco, rasgou a calça e machucou minha perna. Ainda tem a cicatriz hoje. Relou aqui meus braços, de um lado, outro de outro. Minha irmã sofreu uma pancada na testa, a testa dela inchou por lá. E eu quebrei a perna. A bolacha do joelho saiu do lugar. Minha perna de repente inchou, ficou assim mais ou menos isso aqui, a minha perna do joelho. Ficou aquilo bem e ficou verde. Minha perna ficou verde. Aí minha irmã pegou a bicicleta, foi arrastando a bicicleta, eu peguei um pedaço de pau e não passava uma pessoa para levar a gente. Aí minha irmã pegou um pedaço de pau, aí disse assim: vá se segurando nesse pau aí, até a gente chegar em casa, já tá pertinho, a gente vai chegar já já. E eu fui me segurando, de repente passou um homem no cavalo. Aí o homem disse assim: quer que eu leve você no cavalo? Aí eu disse: não, não, já tá pertinho de chegar. Eu ia subir no cavalo com a perna doendo, com os braços saindo sangue aqui por todo canto, os meus peitos relados. Eu disse: não, pode ir, a gente tá chegando. Menino, quando a gente chegou em casa, quando minha mãe olhou para mim, minha mãe começou a chorar. Ah, meu Deus, a minha filha vai perder a perna. Minha perna ficou verde. Você acredita? Aí minha mãe de repente chamou um carro, levou eu para o hospital. Aí o homem engessou minha perna. Engessou.
Aí fiquei lá, toda doída, o outro joelho com uma ferida enorme, quase que não sara. Aí minha mãe nessa época era católica, chamou uma rezadeira lá para rezar no meu pé. Aí, escute bem, aí depois, quando a gente foi dormir à noite, lá em casa não tinha energia, na época era aquela lâmpada, que é tipo um farolzinho. Aí, o quarto que eu não dormia nem em cama, eu dormia numa rede. Aí eu dormi lá numa rede assim, ó, com as mãos assim e as pernas assim, de um lado e de outro. Podia nem se mexer. Aí, quando foi assim um pouquinho tarde da noite, eu chorando, né, com as coisas tudo ardendo. Aí, no teto lá de casa, era uma casa nova que meu pai tinha feito, as telhas bem novinhas. Aí, de repente, uma luz bem pequenininha, mais ou menos isso, descia no punho da minha rede e veio até o meu joelho. Quando chegou no meu joelho, aquela luzinha fez assim, ó. Aí eu regalei os olhos assim, aí eu disse, é vovó? Porque minha avó tinha falecido. Aí eu perguntei se era vovó. Aí minha mãe escuta, né? Aí meu pai diz assim, vai Maria, Geralda tá chorando. Aí quando mamãe vinha aparecendo na porta do quarto, aquela luzinha fez assim, ó. Ficou bem pequenininha assim, que nem uma bolinha, e subiu pro teto e desapareceu. Aí eu contei pra mamãe, né, o que tinha acontecido. A mamãe disse, ah, foi sua avó que veio visitar você, ela queria muito bem a você. Foi sua avó que veio visitar sua perna, veio curar sua perna. Mas hoje, antes eu tinha esse pensamento, que era minha avó. Mas hoje, depois que eu aceitei o Senhor, eu sei que ali foi a mão de Deus. Deus enviou um anjo para curar a minha perna. Com 15 dias, a minha perna desinchou e os ossos voltou ao lugar. E o gesso ficou folgado. Mamãe mandou o homem tirar lá no hospital o gesso. Minha perna normal. E tá aqui até hoje. Quando ela era viva, que ela já faleceu, minha mãe. Quando era viva, ela dizia, toda vida que ela me via, ela dizia assim, minha filha, eu ainda tenho medo dessa sua perna. Aí eu disse, que história, mamãe? Essa perna está sarada, nunca mais eu vou sentir nada nessa perna. E Deus me curou. Hoje eu sei que foi Deus que me curou. Depois que eu aceitei ao Senhor, que vi, que olho para trás, que Deus já cuidava de mim, até quando eu não entendia que era Ele cuidando de mim. Olha só, que história maravilhosa. Quem nunca caiu de bicicleta? E um milagre aconteceu na minha vida. E eu louvo a Deus, esse Deus maravilhoso, que tudo que a gente coloca nas mãos dele, ele viu a aflição da minha mãe. E viu minha aflição, eu chorando com dor. E ele mandou a cura para minha perna. E hoje eu louvo a Deus. Depois eu vou contar a vocês a história do dia que eu aceitei. No dia que Deus me chamou, vocês vão ficar de boca aberta. No dia que Deus me tirou do lamaçal. Mas hoje foi a queda da bicicleta, porque começou aí o chamado de Deus na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Querido Pai, obrigado, Senhor, por cada um que está assistindo o meu vídeo. Que Deus venha abençoar, Senhor, venha ter um olhar especial sobre a vida de cada um, Senhor. Abençoe a sua família, seus filhos e os protege de todo mal. Livra, Senhor, e mostra para eles que eles não estão enxergando. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada por você assistir a minha história.